Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Mês de dezembro, a comemoração agora, os cuidados agora são com a pele, Dezembro Laranja. Quem vai falar sobre esse assunto e sobre muitas dicas para vocês que estão em casa, a doutora Andréa Fonseca Maia, médica dermatologista aqui da ACOM. O programa Mais Saúde está apenas começando. Bom, e o programa de hoje, como eu havia falado, é com a doutora Andréa Fonseca Maia, ela é dermatologista também aqui na ACOM. Doutora Andréa, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Recentemente nós conversamos sobre alguns problemas de pele, mas agora a gente conta com a sua presença para falar de um tema muito legal que é o Dezembro Laranja, né? Sim. Assim como teve o Outubro Rosa, para prevenção e conscientização, a respeito da importância de prevenir o câncer de mama, teve o Novembro Azul, que é para o câncer de próstata, finalizado agora, inclusive recentemente com um belo evento da ACOM, que foi o Sábado Azul, e agora o Dezembro Laranja. Explica pra gente, doutora Andréa, quais são as doenças mais comuns na pele. A gente vai começar, como a gente até brincou, Sim. Como um mingau. A gente vai começar por fora até chegar no ponto principal, que é a prevenção do câncer. Mas o que é mais comum de acontecer na pele? Bom, a pele é o órgão maior que tem, no nosso organismo. Então, assim, são muitas doenças. Então, tem doenças do couro cabeludo, as quedas são muito importantes, Assim, é uma das grandes queixas do consultório. As unhas também, E a pele como um todo, com relação à micose, com relação a manchas, relação a alergias e mesmo com relação ao câncer, E com relação a essas doenças, pele, couro cabeludo, unhas, quais são as mais difíceis de tratar? Porque, por exemplo, muitas micoses nas unhas, Sim. As pessoas começam a tratar, depois de um mês ou algumas semanas, percebem ali uma melhora, interrompem o tratamento, mas aquilo deveria continuar por meses, Sim. Para a pessoa, de fato, se ver livre daquele problema. Sim. Mas quais são as mais complicadas, assim, eu diria? Realmente, no caso, das micoses, o que é pior é isso. A pessoa começa o tratamento, vê alguma melhora e interrompe aquele tratamento que poderia, a longo prazo, ser bem, culminar com uma cura. Uhum. Mas tanto existe essa parte da pessoa não conseguir, ter aquela paciência de tratar todo no dia a dia, passar todo dia. E também a questão de que algumas pessoas têm uma tendência maior a ter determinada lesão. Então, às vezes, você cura aquela lesão, aí você entra em contato com uma pessoa que tem essa lesão novamente, pega novamente, Então, tem pessoas que têm uma facilidade maior de pegar determinada doença, mesmo que tenha curado anteriormente. Isso é comum em locais públicos, Verão chegando agora, criançada indo ao clube, Sim. Piscinas, saunas, é muito comum, É muito comum. Com o calor, a umidade. Então, tanto em axilas, em região de virilhas, também é muito, nos pés, entre os dedos, é muito comum o aparecimento de micoses. Seja porque a pessoa tem uma doença de base, por exemplo, uma diabetes que pode favorecer, aquela micose, ou realmente porque ela tem uma pele que dá condições daquela micose desenvolver, E é possível falar em prevenção para micoses, essas doenças comuns? Com certeza. Bom, são cuidados gerais com a higiene, Então, secar bem o corpo, secar bem as dobrinhas, pode usar até um talco para ficar bem sequinho mesmo, E não usar toalhas, não usar roupas de outras pessoas. Isso, às vezes, é muito comum no futebol, que às vezes as pessoas usam coletes, às vezes até meia de outras pessoas, e isso realmente favorece o aparecimento das micoses. Agora, hoje em dia, o pessoal também quer muito um resultado imediato. Então, tem alguns dias, mesmo eu recebi uma paciente no meu consultório que ela queria tratar a pele do rosto, que ela ia formar, assim, eu acho que não sei se era na mesma semana ou se era na próxima semana.
Então, às vezes, deixa a coisa ficar muito perto, né? Não existe nada miraculoso, assim, que vai trazer um efeito imediato. É tudo devagarzinho, demorado, tem que ter paciência, né? E já falando desses tratamentos, né? Não dos miraculosos, né, na verdade, mas a gente sabe que tem muitas novidades. Acho que nesse campo da dermatologia é um dos que, inclusive, mais tem novidades, tratamentos, procedimentos. Alguns que são realmente muito bons, né? Dão resultado não quase que imediato, mas num período muito curto, né? de tempo. Mas o que tem de novidade, assim, principalmente com relação à prevenção de doenças, ou ainda que seja um tratamento estético, mas que o resultado final melhore, por exemplo, alguma mancha, alguma coisa que poderia se transformar em uma coisa mais grave? Eu acho que hoje, igual você falou, não existe nenhuma mágica. E essa prevenção aí ainda é o velho, assim, feijão com arroz. É cuidar da alimentação, ter uma alimentação rica, né, assim, diversificada, com frutas, com verduras, com muito líquido, né, principalmente nessa época do ano. Ter uma atividade física regular. Eu até falo que, de preferência, todos os dias da semana, né, ainda é a coisa, assim, mais importante para a nossa saúde, né, em termos... E até para os outros cânceres também, né, em geral. Como um todo, né? Como um todo. Então, ter uma boa alimentação, ter uma boa hora de sono, né? É tudo como se fosse realmente o caminho do meio. Nem excesso pro de menos, nem excesso pro de mais, né? Então, é devagarzinho e sempre. É muito comum, e a gente sabe que, inclusive, a água é benéfica para o organismo como um todo, né? Mas, na prática, como que funciona? Porque a gente percebe, por exemplo, a pessoa que fica muito tempo exposta ao sol, que já é um perigo, né, por si só, mas que, além de ter ficado esse tempo prolongado ao sol, exposta ao sol, ainda deu uma desidratação. Como que a água ela age na pele, no organismo? Muitas pessoas, inclusive, quando ficam muito tempo expostas ao sol, elas usam água, soro fisiológico, né? Na água pele, termal, como uma forma de hidratar. Uhum. Realmente funciona, tanto o consumo da água, a ingestão da água em si, como essa água ou creme na pele, isso realmente faz esse efeito de hidratação, melhora de fato? Ele pode ser usado, mas realmente a água de tomar... beber que é... E assim, de preferência antes de desidratar, porque depois que desidratou, não vai ter sido só água. Vão ser água e eletrólitos. Então, aí você vai precisar ou de um soro, né? Pode ser até um soro caseiro, mas realmente, ou às vezes até precisar de uma internação para repor via venosa, né? Mas o importante é evitar que... Não chegar a esse ponto, né? De desidratar. Mas essa água externa também, né? Hoje em dia tem várias águas termais, que a gente chama, elas também podem ser usadas, elas ajudam tanto na hidratação, quanto até como dar uma sensação de frescor, né? Bacana. E antes da gente ir para o intervalo, doutora Andréia, eu queria que você falasse que isso é bem polêmico, né? Ouvi uma vez de um outro médico, ele disse que o efeito do sol, né, na pele, ele é cumulativo. Por exemplo, uma pessoa qualquer foi à praia o ano passado e tomou o sol, chegou em casa toda ardida, teve que passar pós-sol, porque não aguentava encostar, né? Uhum. E aí esse ano pretende, né, no carnaval do ano que vem, voltar à praia e também tomar um pouco de sol, acaba que acontece. Esse efeito é cumulativo mesmo? Ou, por exemplo, o sol que a pessoa tomou ano passado, se ela se proteger durante um ano, neutraliza aquele efeito e ela toma sol novamente depois? Não, infelizmente é cumulativo mesmo. É o sol que toma desde a infância. Não, agora, a polêmica existe mesmo com relação ao uso do protetor solar e vitamina D. É uma coisa bem controversa e, assim, tinham várias pessoas, quase que o Brasil todo,
tendo baixa de vitamina D, que é uma vitamina que é sintetizada na pele, né? Mas assim, o tanto que a gente usa de protetor solar realmente não impede essa síntese da vitamina D, né? E o tanto de sol que a gente tem nesse país tropical também. Agora, outra coisa que é polêmica também é com relação às câmaras de bronzeamento, que são totalmente contraindicadas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E tanta gente faz, né? Tem muita gente que ainda faz. E eu acho que elas já estão proibidas pela Anvisa. Isso é interessante a gente falar, e não só das câmeras, a gente vai para um intervalo, mas na volta a gente vai falar sobre o uso do bronzeador. Até onde é seguro, né? Porque é muito comum, a gente vê isso nas praias, né? As pessoas usando e se bronzeando, e enfim. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar sobre esse e outros temas muito bacanas. Não saia daí. Aconteceu nessa última quarta-feira uma celebração maravilhosa aqui na Casa de Apoio ao Portador de Câncer da ACOM, a celebração da Ceia de Natal. Afinal, uma data como essas é impossível deixar passar em liso. Pacientes e acompanhantes se reuniram em um evento em que a fé e a gratidão estiveram presentes. Ao final, foi servida uma ceia em que cada alimento foi cuidadosamente preparado com o carinho de sempre da equipe dessa Casa de Apoio ao Portador de Câncer da ACOM. Suas doações fizeram a luta contra o câncer avançar muito nesses 20 anos. Com a parceria entre Centro-Oeste Cap e ACOM, melhoramos nossa capacidade de atendimento e começamos um grande desafio: a construção do Centro de Diagnóstico, primeira fase, Centro da Mulher. Num momento difícil, a ACOM foi o apoio que eu precisava. O Centro de Diagnóstico vai ajudar muitas pessoas. O Centro de Diagnóstico será um marco para o combate ao câncer com mais agilidade nos exames, diagnósticos e início de tratamento. O acolhimento que a ACOM dá para a gente aumenta nossa força e nossa confiança. Sou muito agradecida a ela e aos doadores que mantêm esse trabalho. ACOM 20 anos. Sua doação fez tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, hoje falando sobre os cuidados com a pele, dentro desse mês de dezembro, o mês em que se comemora o Dezembro Laranja, que é o mês, na verdade, em que os cuidados com os cânceres mais comuns à pele são levados ao conhecimento e ao convívio das pessoas, né? Vamos falar sobre isso, porque, na verdade, isso é urgente, isso é necessário, né, doutora Andréia? Bom, antes do intervalo, nós falávamos sobre o uso do bronzeador, né? E agora, verão chegando, né? O pessoal vai muito à praia, férias, clube, né, também. E o pessoal usa muito, né? Aqueles mais fortes, os naturais, que são piores ainda, né? Geralmente são até óleos, né? Exatamente, são óleos que a pessoa, no primeiro dia passa, já dá um efeito, mas no segundo dia não pode nem olhar que já está queimando, né? Já está ardendo só do contato. Mas fala pra gente os riscos. São totalmente contraindicados, né? O importante é o uso do protetor solar, ou algumas pessoas vão falar aí do bloqueador, né? Na verdade, é uma terminologia que é usada, é uma coisa só, não tem diferença, mas hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza o fator menor 30, né? E ainda preconiza os filtros terem, porque esse 30 é relativo aos filtros ultravioleta B. E hoje em dia, o preconizado é ter os dois tipos, o VA e o VB. Então, geralmente, esse 30 é relativo ao VB. É o comprimento de onda. Isso aí é uma onda que penetra mais ou menos na pele e vai danificar, né? E dentro do fator de proteção, é no mínimo 30. Sim. Mas tem algum protetor, por exemplo, que tem a proteção UVA e UVB? Isso são marcas diferentes que umas têm, outras não? Ou isso já é obrigatório e todos eles têm a proteção completa? Não, isso já é obrigatório. Praticamente todos os fornecedores que já estão se adequando a isso, né?
Então, fator mínimo 30, e qual que é a periodicidade? Por exemplo, quando se está no clube, na praia, né, aí na dor a gente sabe que aquilo sai, não tem essa de a prova d'água resistente mesmo os à água. que são né? resistentes ou que são à prova d'água, a gente pede para repassar. Né? Assim, quando a pessoa vai se expor, a gente pede para passar pelo menos uma meia hora antes e a cada hora ou após entrar na água, repassar. Mas para o dia a dia, se você está dentro de casa, né? Então é aquela luz ocasional da janela, do terreiro, né? Da varanda. Você passa os 365 dias do ano na hora que acorda e repassa durante o dia, pelo menos na hora do almoço. Então, de manhã, hora do almoço e meio da tarde, por exemplo. Se a pessoa, né, vai se expor mais, vai sair mais. Agora, quando a pessoa já teve algum tipo de lesão, né, já teve um tumor de pele, eu peço para passar pelo menos 4 vezes ao dia. Aí na hora que acorda, no meio da manhã, na hora do almoço e no meio da tarde. E é seguro, por exemplo? Seguro eu imagino, né? Mas poderíamos dizer que é aconselhável para todo mundo, então, essas 4 vezes? Ou não tem necessidade, por exemplo, uma pessoa que trabalha no campo? Se a pessoa está dentro de casa, no escritório, 2 vezes já seria suficiente. Né? É muito pouco, né? Imagina, 2 vezes, passa de manhã, chegar no trabalho, logo após o almoço, está protegido, né, para o dia inteiro. E com relação aos cânceres de pele, quais são os tipos que acometem, né, a pele? Quais são os mais simples, mais graves para se tratar? Como que funciona? Bom, os mais comuns, né, é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. E o mais grave é o melanoma, mas ele, felizmente, não é o mais frequente. Inclusive, em pessoas, né, negras, a gente estava comentando isso antes, ele pode ser até o mais comum em extremidades, por exemplo, no pé, né? E então, né, qualquer pessoa, a partir de 1 ano, deve usar o protetor solar. Mas, por exemplo, você fala a respeito do câncer em pessoas mais com a pele negra, né? Nos pés ou, por exemplo, mãos. Por que essa relação? Porque é uma área que, basicamente, né, durante o dia, ela está um pouco mais coberta, né? Sim. Mas por que acontece mais nesses locais? Não, é porque tem alguns tipos, e esses tipos têm essa predileção. Mas, assim, o câncer não é só o sol, né? Então, tem vários fatores genéticos, né? Fatores ambientais, que podem estar aí acometendo a pessoa para causar esse câncer. Então, não é só o sol, né? Mas o sol é um grande... É o pior. E a gente tem que se precaver, né? Inclusive, o sol, ele não é só o tumor que ele causa, né? Só o câncer. Ele causa envelhecimento da pele, ele causa manchas, então ele causa degeneração das fibras elásticas, a pele fica bem enrugada, né? Então, são várias outras coisas que ele vai causando. Então, a proteção também não é só através do protetor solar, é através de roupas, através de bonés, óculos escuros, né? O máximo possível, né? Com certeza. E até interessante a gente falar isso, porque o protetor solar, ele é tanto o principal aliado na prevenção do câncer de pele, como também ele melhora muito a pele, a qualidade da pele também, né? Sim. Ainda mais no caso da mulher, com relação... Hoje a gente tem protetores que são praticamente assim, cosméticos, que eles têm base, eles melhoram a textura da pele, né? Então, as mulheres, então, gostam muito, né? E, doutora Andréia, ainda com relação ao câncer de pele, tem pessoas muito clarinhas, né, com a pele muito branquinha, e que tem sarda, né? Sarda, sim, aquelas sim, manchinhas. Ou então pintas, né, assim, em inúmeras quantidades e na partes mais improváveis, né, peito, braços, rosto. Essas pessoas correm um risco um pouco maior de desenvolver um câncer de pele por serem
nessas características de terem pintas, sardas ou não? Não, pessoas, né, com pele clara, olhos claros, com mais pintas, com mais sardas, elas têm mais uma tendência maior realmente a ter câncer de pele. Então, são pessoas que precisam de cuidados maiores, né? Então, tanto essas pessoas quanto as pessoas que já tiveram câncer de pele, às vezes a gente vai precisar de um protetor um pouquinho maior, né? Às vezes a gente usa proteção aí, às vezes 60, 70, às vezes até mais, porque nessas pessoas faz diferença. E as pintas, as pessoas, né? Existe até uma regrinha do ABCDE, que é importante, assim, de estar olhando, que seria com relação à simetria. Então, a pinta, ela pode ser, por exemplo, redondinha, ou ela pode ser cheia de perninhas, né? Contornos irregulares, né? Então, isso seria a assimetria, que pintas mais assimétricas favorecem, né? O câncer de pele. A borda também dela ser regular ou irregular, né? A cor, pintas que têm mais de uma cor também têm uma maior tendência a poder vir a ser um câncer de pele, né? E mesmo com relação à evolução, quando ela está aumentando, modificando, está dando às vezes uma feridinha, né? Então, tudo isso é um sinal para a pessoa procurar, né, o dermatologista, ou manchinhas que começam a ficar ásperas e descamar em áreas expostas, nos braços, nas pernas. Ainda com relação aos sintomas, a forma de identificar essas lesões, né, rapidamente até para a gente poder já ir chegando no final do programa, essas manchas, por exemplo, que descamam, geralmente elas são mais brancas, elas ficam mais claras, elas são manchas escurecidas. O que é um sinal de que a pessoa deve, de fato, procurar um dermatologista, porque aquilo realmente pode ser, além de estar errado, pode ser grave? Eu acho que mais a textura. Quando você passa na pele, sente que ela está mais bem ásperazinha. Às vezes tem pessoa que ela vai ser mais da cor da pele, outras vai ser mais clarinha, mas mais a textura, né? Então, viu que está mais ásperazinha, procura o médico, vai dar uma olhada, né? Pode não ser nada, mas não custa tirar a dúvida. Até antes da gente começar a gravação aqui do programa Mais Saúde, eu conversava com a doutora Andréa a respeito das pessoas que têm medo de procurar, né, um diagnóstico, procurar a confirmação ou não, né, de uma doença como câncer, e porque elas acreditam que aquilo melhora, que vai passar uma pomadinha, um remedinho, aquilo vai sozinho voltar, vai melhorar, né? E no câncer não é bem assim, né? A gente sabe que uma vez que a doença se instala, a tendência dela é piorar, e o quanto antes buscar ajuda, começar um tratamento, se for o caso, é melhor, né? Para se ter um diagnóstico, um tratamento mais eficaz, né, doutora Andréa? E às vezes a própria pessoa não quer assumir que a manchinha está piorando. Ela vira, não, doutora, mas está melhorando. Você viu aquela manchinha antes, viu daí um mês, está vendo que está piorando, mas a pessoa não quer aceitar. Não quer acreditar, né? E aquilo ali, se a gente cuidar logo, vai ser curado, né? Quanto mais cedo faça a cirurgia, né? É completamente curado. O câncer de pele, raramente ele dá metástase, raramente ele espalha. Então, assim, mesmo assim, as pessoas ainda têm muito medo quando se fala em câncer. É questão de conscientização mesmo, né? Abrir os olhos da população e tranquilizar todo mundo de que tem cura, basta cada um fazer sua parte e procurar ajuda, né? Doutora Andréa, muito obrigado pela sua participação. A gente vai chegando ao final do programa Mais Saúde, deste final de semana. E semana que vem esperamos vocês com mais saúde nesse mesmo horário. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.